Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, dando continuidade aqui, não é, a respeito da nossa série sobre a história da cultura e das etnias, no nosso último encontro, né, nós abordamos aqui justamente aí a respeito, né, do período caótico do terceiro século, que a gente fala, né, o crise do terceiro século em Roma. Tínhamos falado aí a respeito de Sétimo Severo, que tentou fundar aí uma dinastia sólida, né, a dinastia Severa, por isso nós temos essa expressão hoje em dia, né, que o pessoal falaram da pessoa, ela é muito severa, né. Ele tentou firmar, né, essa dinastia, porém os seus descendentes, né, os seus filhos, tinham vários problemas, nesse caso principalmente o mais velho, né, Caracalla, que era aí um sujeito sem escrúpulos, né, um indivíduo aí que se tornou um tirano, né, um sujeito aí com sérios problemas, digamos, de agressividade, que muitas vezes aí perseguiu pessoas, né, assassinou pessoas, essas coisas realmente cruéis aí, né, durante o seu reinado, um reinado que não durou muito tempo, mas que foi força motriz aí por algumas questões boas, né, como o caso aí da questão da participação, né, dos outros povos que viviam dentro do Império Romano, né, tornando-se cidadãos romanos, alavancando aí a questão do próprio cristianismo, né, em relação aí a reconhecimento aí das crenças, né, porém ele também, vamos dizer assim, foi um perseguidor, né, em relação aí justamente às suas condutas, né, e não deixar herdeiros. Justamente nós tivemos aí um período caótico, né, que é dito aí como a crise do terceiro século, né, que afetou muitas pessoas e que, enfim, ali acabou recaindo sobre os próprios cristãos e sobre outros indivíduos aí uma espécie de culpa, vamos dizer assim, espiritual por aquela situação que os pagãos estavam passando no período, né. Enfim, sofreram muita perseguição no período, né. Foi um período bem caótico. Porém, ao mesmo tempo, né, a própria questão da fé ela se desenvolvia, uma vez em que o cristianismo não tinha, vamos dizer assim, uma dependência institucional em relação ao Império Romano, né. O Império Romano era, nós sabemos, aí iniciou-se pagão, né. Nós tínhamos aí imperadores que eram pagãos, então eles tinham os próprios problemas deles, né, em questão de administração aí, e foi um período de extremo caos, né. Porém, no final aí dessa crise, nós vamos ter o nascimento aí de um indivíduo. Nós vamos sair um pouco aí do cerne de Roma, mas vamos aí para a região do Egito, né, do Alto Egito. Nasce um indivíduo ali que ele será, digamos, crucial no sentido de fé, no sentido de uma forma, vamos dizer assim, de professar a fé cristã, digamos assim, um indivíduo aí que ele será emblemático em algumas situações, inclusive lembrado aí como um exemplo, né, de austeridade, né, um exemplo aí de fé, um exemplo aí de busca, digamos, de ali autoexílio, né, de, enfim, austeridade para alcançar, digamos, aí a plenitude em relação à fé, né. Inclusive vai ser lembrado por outros santos aí futuramente. Estamos falando hoje aqui de Santo Antão, né, como nós conhecemos aí, e dos eremitas, né, no caso aí vamos dizer assim, do segmento cristão, né, dos eremitas. Nós vamos falar a respeito dele hoje, né, das suas, vamos dizer assim, da sua aventura espiritual, né, justamente aí do seu caminho, né, de profissão de fé, e que vai levar ele aí com certeza à santidade, né, ser um dos santos aí da austeridade. Uma vez lembrando, né, que as pessoas normalmente pensam, São Francisco de Assis ele é se não o maior exemplo em relação à austeridade, à mendicância, né, à fé, mas temos que lembrar que, vamos dizer assim, São Francisco de Assis ele se espelhou em outros santos, né, obviamente, para que ele alcançasse a sua santidade, ser um dos grandes santos da história. Mas antes dele nós tivemos aí Santo Antão, esse exemplo de como você viver de austeridade, você ser um indivíduo que, digamos, justifica-se, né, digamos, esse sacrifício do corpo, né, em detrimento da alma. Nós vamos falar justamente a respeito disso, né, e como ser um caminho a respeito de você abrir mão, digamos, da materialidade, né, abrir mão
vamos dizer assim, da nossa rotina material, né? E de como nos voltarmos aí para a questão, às vezes, do jejum, a questão da espiritualidade, a questão de uma austeridade, né? De nos limitarmos, digamos, ao materialismo e nos tornarmos mais, digamos, espirituais, pessoas mais aí ligadas, né, aos ensinamentos de Cristo e mais conectadas a Cristo, vamos usar esse termo assim atual, né? Mais nos aproximarmos mais, né, no caso de Cristo. Então, pessoal, desde já aí deixem o joinha aí no nosso vídeo, né? Inscrevam-se no nosso canal para acompanhar outras novidades de vídeos, né? E vamos começar o nosso episódio de hoje. Bom, pessoal, inicialmente nós temos que perceber aí, né, que nós estávamos falando, né, nesse período ali entre mais ou menos 250 a 300 depois de Cristo, né, estávamos no auge aí do período conhecido como o caos do terceiro século, né? Esse problema aí que, digamos, se alastrou por um certo tempo, né, e cujos cristãos aí foram muito perseguidos na província ali itálica, né, da Península Itálica, pela questão do que estava acontecendo ali no cerne de Roma. Porém, lá na região do norte do Egito, né, nós temos de ver que o Egito foi uma das regiões que inicialmente se cristianizou, vamos dizer assim, né? Nós tínhamos ali já no período, vamos dizer assim, a pungência, né, do cristianismo já ali a sua, vamos dizer assim, o seu ali, vamos dizer assim, o seu início ali, a sua germinação, né, seu florescimento ali na região da Judéia, né? Nós podemos pegar ali a Antioquia, né? Aquela região ali da atual Turquia, né? Capadócia, aquela região ali, né? Quando pegamos ali em parte da Grécia, que também já estava muito bem difundido, parte da Península Itálica. E quando pegamos ali na borda sul, né, do Mediterrâneo, nós vamos pegar ali, no caso, a região do Egito, né? Que era obviamente uma península romana. Porém, no caso do Egito, o que acontecia? Roma dependia do Egito em relação à questão agrária, tá? Agrícola. Então, o que acontece? Ali, vamos dizer assim, estava basicamente toda a plantação de trigo. Ali, o trigo era parte da, vamos dizer assim, dieta básica, né, de todo romano, todo indivíduo ali do Oriente Médio, enfim, do Mediterrâneo, era baseado ali na panificação, né? Então necessitavam de pães, né? O arroz não era algo comum na Europa, mas o trigo era, né? No caso ali a semente do trigo, o pão era algo básico nas refeições. Então você precisava dessa matéria-prima, né? Dessa planta. E o Egito era o melhor local para plantar-se o trigo, uma vez em que você tinha ali calor, você não tinha quase frio, né? Era uma região ali com bastante vento, né, com bastante ar e com chuvas ali periódicas, então era excelente, digamos, para se plantar o trigo, né? E dentre as famílias que, digamos, ali se, vamos dizer assim, tinham ali, vamos dizer assim, até uma certa predominância, né, tinha um certo destaque ali em relação à plantação, né? Tinha-se ali uma dessas famílias, digamos ali, que eram, vamos dizer assim, até abastadas nesse sentido, né? E nessa família ali, pelo mais ou menos o ano de 251, tá? Nasce ali um menininho ali chamado Antônio, né? Que essa família bota o nome desse menino, de Antônio, né, no caso, né? Antônio ali, um egípcio nesse caso. E pela família ser uma família já cristã, né, na região, Antônios, né, Antônio ou Antônios, digamos, ele teve uma infância muito voltada a essa questão ali da natureza, dele viver ali próximo a uma região, digamos ali, não tão ligada ali à questão, vamos dizer assim, urbana, né? Você não tinha grandes urbes, grandes centros urbanos ali no Egito no período. Era ali as grandes cidades ali do período, era Alexandria no caso. Então já não era uma cidade tão grande quanto era antigamente, era uma cidade já em decadência. Então o Egito era uma região muito agrária no período, né? E
Antônios ele cresce nessa família aí, digamos, agrária. Então ele vê toda a beleza do Nilo, a beleza ali das regiões ali de plantação, né, do delta do Nilo, né, ligação com o Mediterrâneo. Então ele teve essa vida sempre muito ligada à questão cristã. Além do mais, eles estavam próximos ali da Judéia. Então você bebia basicamente ali da história ali, né, dos acontecimentos. Então era um cristianismo extremamente arraigado e forte. E a família dele era muito devota nesse sentido, né? E, enfim, uh, ali nesse caso, Antônio ele teve essa infância sempre muito ligada ali à família, tinha um respeito muito grande pela família. Mas ele sempre via, digamos, nas pessoas assim, às vezes, essa questão de uma busca por, enfim, por maior ligação com a fé. As pessoas elas queriam demonstrar isso de uma forma maior, né? E Antônios ele queria se aproximar, digamos, de Cristo, ele queria ter essa ligação, digamos, com Deus, né? Não tanto ali material, somente ali nos suas, ali vamos dizer assim, nos seus afazeres, né? Na sua vida, mas também de forma espiritual, né? Ser uma pessoa que não estivesse tão ligada à questão material, né? E o que acontece, vamos dizer assim, né? Como Antão ele viveu essa vida mais agrária, né? E na sua adolescência ele ajudava os pais, digamos, ali levando grãos, né, e outros materiais ali, digamos, para os vilarejos, né, para praticar esse campo, ali, trocar esse material ali por outros alimentos, né, como leite, como, enfim, outros tipos de cereais, né, e outras coisas ali por a subsistência da família dele, né. E, digamos, nesse caminho, né, então ele costumava, enfim, ir à igreja, ele costumava às vezes confessar-se, ele costumava caminhar, né, e meditar a respeito do cristianismo, enfim, né. E nessas meditações, né, ocorre, né, que da adolescência ainda de Antão, os pais dele acabam contraindo uma doença no período e acabam morrendo, né? Se for questão de doença ou de idade, mas ambos acabam morrendo. E então ele se vê ele responsável, digamos, pela criação tanto dele, né, para a subsistência dele, ele que já tinha mais ou menos 18 anos de idade, 19, e a irmã menor dele, que devia ter ali uns 12 anos, era uma menina ainda, né, uma pré-adolescente, basicamente, né. Enquanto caminhava, né, meditando aí sobre a questão ali dos ensinamentos de Cristo, né, então ele começa, vamos dizer assim, a perceber, né, essa questão, uma das, digamos ali, dos ensinamentos, né, uma das passagens em relação ali aos apóstolos, né, no caso ali após Pentecostes, de eles, vamos dizer assim, abrirem mão de sua vida material para se dedicarem ali a, vamos dizer assim, a propagação, digamos, do cristianismo, né, a conversão das pessoas, a evangelização. Então eles não tinham uma moradia, vamos dizer, fixa, eles não ficavam muito tempo em um local, eles se mudavam, né, eles levavam o ensinamento para outras províncias, para outras regiões, isso que foi expandindo, digamos, a própria fé cristã, né? Mas já nesse período ali de 250, quando a gente pega ali boa parte dos muitas províncias já estavam ambientando o cristianismo, né? Com exceção lá da Europa Ocidental, vamos dizer assim, quando a gente pega ali a questão lá da Espanha, né, da própria Gália ali, né, quando você vai pegar lá longe ainda a Bretanha, então demorava ainda para o cristianismo chegar naquela região por várias questões de logística do período, né? Então a questão de evangelização era mais demorada, né? Você conhecer, você poder chegar às pessoas, levar o evangelho a essas pessoas era muito mais complicado. Porém, no caso de Antão, o Egito já era uma região cristã, né? Porém ele queria se entregar a Deus de alguma forma. E não existia um outro lugar além do que o deserto, do que o sul do Egito, o Baixo Egito, né, a região lá para além, digamos, ali do Nilo, né, já quase em divisa com a Núbia, né, uma região ali já desértica, né,
E tinham alguns grupos étnicos que pouco conheciam o cristianismo, que estavam um pouco habituados, né, na região mais austera, né? E ao mesmo tempo, Antão ele começou a focar nessa questão da austeridade, né, que os apóstolos tinham no início ali do cristianismo. Ele fica com aquilo na cabeça dele, vamos dizer assim, né? E pensando nessas coisas, né, ele acaba entrando numa igreja. Acontece que nesse momento, né, quando ele estava ali lendo o Evangelho, ele, vamos dizer assim, ele meio que se toca, digamos assim, ele é tocado por uma passagem, digamos, do Evangelho, né, no qual essa passagem ela cita: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-os aos pobres, depois vem, segue-me e terás um tesouro no céu, né, Mateus 19, 21. Como se Deus, né, lhe houvera proposto, né, essa lembrança dos santos para Antão, né, e como se a leitura ela houvesse sido dirigida especialmente para ele. Olha só, então ele sente assim como se essa passagem estivesse ligada, digamos, a ele, né. Antão ele saiu imediatamente na igreja, né, e enfim, ele junta ali basicamente as suas, vamos dizer assim, os seus bens, né? No caso, ele faz um levantamento dos seus bens, das propriedades, a propriedade qual ele tinha, enfim, ali vamos dizer assim, as aruras, né? Que não era contada por hectares no período, nas aruras, que eram ali as medições, digamos, de terra que ele tinha, né? As plantações de trigo que a família dele tinha. E uma terra muito fértil, inclusive, né? Uma terra muito bonita. E ele não queria, digamos, seguir este caminho. Ele achava que não era certo a ele, o que estava compreendido a ele. Então ele tem vamos dizer assim, um planejamento. O que ele faz? 20% dessa propriedade, 25% dessa propriedade, ele deixa, digamos, como uma espécie de herança, entre aspas, um dote para a sua irmã, né, uma vez em que ela era uma criança, uma pré-adolescente, né, para que ela tivesse a subsistência dela e que pudesse ter um bom casamento futuramente ou ter uma vida ali austera, a escolha dela nesse caso, né. E para que não a deixasse desamparada, ele vamos dizer assim, a direciona, né, para que ela fosse cuidada ali por uma ordem de virgens católicas ali, para que ela tivesse uma boa educação, né, na região ali ainda do Alto Egito, né. E o que ocorre? Com os 75% ali que, vamos dizer assim, era em relação à subsistência da propriedade e o que era os 50% equivalente ao que era o bem dele, digamos assim, Antão ele se desfaz dessa propriedade. O que ele faz? Ele vende essa propriedade e com os lucros, digamos assim, o dinheiro que ele obteve, ele distribuiu aos pobres, ele distribuiu aos humildes, vamos dizer assim, a todos os indivíduos humildes que tinham na região. Ele seguiu o exemplo, digamos, ali de São Pedro, né, o exemplo de outros apóstolos ali que venderam o que tinham para, digamos, viver essa vida austera, né. Aqui cabe um parênteses, né, que dá para as pessoas, digamos, serem por aí vendendo tudo que tem, né, mas para viverem uma vida austera, mas pro período, para a situação, digamos, para uma pessoa que ela vive, que ela escolhe, ela opta pelo caminho, vamos dizer assim, da austeridade, pelo caminho de um eremita, né? A gente vai colocar aqui essa expressão, né? Um indivíduo que ele vive basicamente da mendicância, né? Um dos preceitos é que justamente o indivíduo viva uma vida ali nula de materialidade. Então ele tem que basicamente se desfazer dessas coisas, né? E é o que Antão ele realmente faz, né? E justamente, né, tentando viver essa vida de eremita, né, essa vida austera, vamos dizer assim, né, qual era o plano, digamos, de Santo Antão, né? Ele vivia, digamos, ali nas cercanias, né, dos vilarejos ali do Alto Egito, né, vamos dizer assim, meio que realizando trabalhos manuais, né, trabalhos que pudessem ajudar as pessoas, desde ali a carpintaria, plantio, enfim, irrigação, qualquer coisa que pudesse ser útil às pessoas ali para ajudar em questão
das propriedades das pessoas, em relação a diminuir o esforço delas, às vezes pessoas ali que necessitavam, né, como pessoas doentes, pessoas de idade, enfim, outros indivíduos ali que estivessem em situação, digamos ali, de penúria, né, alguma situação difícil, ele os ajudava, assim como também buscava aconselhar as pessoas espiritualmente, né, para que buscassem a conversão em Cristo, né, para que buscassem o catolicismo, buscassem aí a conversão, né, para com o cristianismo, né, para com a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. As mulheres ele aconselhava o exemplo de Nossa Senhora, né, o exemplo da Mãe de Deus, né, assim como aos homens aconselhava o exemplo de Cristo, né, em relação a ter uma vida retilínea, né, uma vida de valores, uma vida de princípios morais e éticos, né. Então ele era um grande conselheiro, né, mesmo aí com a pouca idade que tinha. E ao mesmo tempo ele era, digamos, um indivíduo aí muito, enfim, um indivíduo que seguia a questão da austeridade. Então o que ele ganhava desses trabalhos manuais, as pessoas às vezes davam em alimentos, em, enfim, até mesmo moedas e outras coisas, ele distribuía aos pobres. E o mínimo que ficava, digamos, ele utilizava ali para a subsistência dele, né? No caso, para poder se alimentar, enfim, de tempos em tempos. Ele jejuava muito, então ele se alimentava ali de tempos em tempos quando era necessário. E assim como também ali a questão de poder se locomover, às vezes de uma região para outra, enfim, mas era para a questão de subsistência dele, nada mais do que isso. Então a vida dele era meditação e trabalho duro. Então ele vivia dessa forma, né? E isso já bastou, digamos, para que, vamos dizer assim, segundo o que dizem, o mal, digamos, começasse a tentá-lo depois de um período, né? Ocorre que já em certa idade, né, nesse caminho, né, de mendicância, de austeridade, né, de ajuda às pessoas, então ele já era conhecido, digamos, por ter convertido muitas pessoas ao cristianismo justamente pelo seu exemplo. Ele era um indivíduo ali totalmente austero, um indivíduo desprovido, digamos, de maldade, vamos dizer assim, uma pessoa ali que você não assim, seguindo o exemplo dos santos, né, o exemplo dos apóstolos, você não conseguia enxergar nele ali vícios, né, coisas parecidas, né? Mas lembre-se que até os santos cometiam pecados, até os santos acabavam tendo as suas tentações, e com o santo Antão, né, com Antão não foi diferente, né? Chegou um período em que o mal começa a, digamos, ali a tentá-lo, vamos dizer assim, né? E o que ocorre, vamos dizer assim? Ele começa a sofrer, digamos assim, com a questão da nostalgia, vamos dizer assim. A primeira coisa que o mal utiliza contra ele é essa má nostalgia, não é uma boa nostalgia, né? O faz lembrá-lo ali da questão material, né? Ter, digamos ali, desejos pela materialidade, né? No caso, começa a tentá-lo ali pela questão do dinheiro, né? Pela questão ali de você ter algo a mais para poder para poder ter mais conforto, digamos assim, uma mesa farta, a questão de poder voltar ali aos parentes, à propriedade dele, enfim, poder voltar a ter o conforto que, digamos, a vida dele ele dispunha para ele antes, né? E, enfim, de início isso já é, vamos dizer assim, tentado a ele, né? O mal já o tenta dessa forma, né? Porém, ali o que ocorre, né? Então ele começa a cada vez mais se distanciar da questão ali dos vilarejos. Ele começa a sair ali daquele ambiente, digamos, provincial ali, né? Aquele ambiente ali dos vilarejos egípcios, e começa a viver mais na região desértica. Ele começa a ficar mais próximo do deserto, de locais ali mais austeros, onde ele pudesse estar cada vez mais distante, digamos, do contato com o materialismo. Ainda assim, daqui ele obviamente rumava sempre para os vilarejos para estar ajudando as pessoas. A sua morada acaba tornando-se essa região mais austera, mais estéril.
Então, ele estava cada vez mais distante disso. Isso provocava o mal de uma forma também pesada, obviamente, porque era um jejum ali permanente, o qual ele fazia, né? Ele praticava, ele só se alimentava ali de forma subsistente e ele praticava o jejum ali permanente. Isso era, digamos ali, uma provocação ao mal, né? Isso era, vamos dizer assim, um escândalo que destruía o mal, né? Nessa forma, né? Enfim, e ele continua ali a digamos, ter essa linha, né, mais austera, né. E isso, obviamente, atraía cada vez mais pessoas, outros indivíduos ali, futuramente, inclusive, se tornarão eremitas justamente por esse exemplo, né, que inclusive será aí um dos pilares, digamos, para a denominação copta aí, futuramente, né, do cristianismo copta. Mas, em relação ali à questão da penitência, né, da austeridade, Santo Antão ele seguia esse caminho, né? E o inimigo queria sugerir-lhe, obviamente continuando, né, a provocar Santo Antão, né, a querer, digamos ali, se apoderar, digamos, destruir o espírito dele, né, destruir ali o seu caminho de plenitude, né? Ele começa a sugerir-lhe pensamentos baixos, né? Tentava incitar, digamos, Antão ali ao prazer, uma vez em que, enfim, ele estava basicamente estéril, seu corpo estava basicamente estéril, né? Então qualquer prazer da carne que o provocasse, como por exemplo um alimento melhor, né, mais saboroso, enfim, um oásis de água fresca, né, enfim, néctares de frutas ali que pudessem ser bebidos, enfim, que pudessem ali trazer algum prazer ou qualquer coisa mínima que seja, era oferecido a ele, né? Então, miragens, coisas do tipo, qualquer coisa que pudesse provocar e incitar a sua alma a desviar-se era, enfim, posto no caminho de Antão. Porém, a forma que ele buscava, digamos, contornar esses problemas era a mesma forma que a qual o próprio Cristo utilizava, né? Que era a oração. Então ele meditava, ele orava, ele vamos dizer, se tornava recluso nesse meio. Então ele mais se afastava do materialismo, mais ele conseguia vencer todos esses obstáculos, né? Por mais difíceis que eles fossem, né? Enfim, atreveu-se então, né? O próprio mal, né, se atreveu então a disfarçar-se da forma mais vil para provocar Antão, uma vez em que, vamos dizer assim, esses prazeres alimentícios, esses prazeres simplórios não funcionavam, vamos dizer assim que o mal ele usa da forma mais vil, digamos, para tentar desviar ali, para tentar destruir ali a santidade, né, de Antão, que estava se criando ali, né, a sua elevação, né? Ele se veste, digamos, o demônio, ele vamos dizer assim, se veste ali como uma mulher, né? Com uma linda mulher ali com adornos, uma mulher ali com a pele, vamos dizer assim, morena, né? A pele toda ali provocante, né? O cabelo provocante, enfim, com toda uma veste provocante. Enfim, e fazia com que, e no caso, visitava então toda a noite, basicamente ali nas noites do deserto, né? A fim de o provocar, digamos, né? Então tentava de todas as formas ali, artimanhas, oferecer-se, digamos, em lascividade ali para Antão. Então se imagine o sujeito ali que vive uma vida austera, né? Lembrando que nesse período você não tinha ainda essa questão, né, muito bem estabelecida da questão de castidade, enfim, de ordens ali que pregavam castidade, embora as pessoas seguissem o exemplo no caso dos apóstolos, né, de austeridade, enfim, de castidade. Você ainda não tinha umas ordens bem formadas. Algumas ordens estavam surgindo nesse período, né? Você tinha, no caso, por exemplo, os carmelitas, né? Que eram uma ordem até antes do próprio Cristo, né? Mas outras ordens cristãs ainda surgiriam. Você ainda não tinha muitos monastérios, né? Não existiam tantos monastérios ainda no terceiro século. Mas
essa questão de austeridade existia. E agora se imagine para um sujeito que, vamos dizer assim, abriu mão da sua propriedade, dos seus luxos, do seu conforto, até da própria alimentação, surge uma mulher na sua frente, a coisa mais bonita, com toda aquela beleza, com toda aquela formosura, o cheiro, vamos dizer assim, o perfume, né? O perfume provocante, a beleza provocante, o calor da pele, oferecendo guloseimas e qualquer coisa parecida para o indivíduo. Enfim, você está sendo ali basicamente tentado até o último ali em todos os seus, em todas as necessidades básicas que um homem teria, vamos dizer assim. E Santo Antão toda noite tinha aquilo ali, toda noite ele tinha que negar aquilo. Então ele vivia assim uma situação terrível, vamos dizer assim, uma provocação terrível toda noite para que ele tivesse acesso a tudo aquilo e se desviasse do caminho. E era realmente provocante, né? Era algo que realmente qualquer pessoa em uma situação austera, uma pessoa normal, cairia na mesma hora, com certeza. Isso seria, uma pessoa normal, seria impossível conseguir sair de algo assim, seria impossível. Mas Santo Antão, como estava nesse caminho, nessa busca pela santidade, como qualquer pessoa comum poderia fazer, ele nega. Então isso já era algo além. Ele enchia, como ele mesmo dizia, né, nos próprios relatos, né, nos próprios relatos posteriores aí de monges e outros, né, ele mesmo enchia seus pensamentos de Cristo, né, ele botava cada vez mais esses pensamentos em oração, né, direcionava cada vez mais seus pensamentos em oração, e vamos dizer assim, esse mal ele desaparecia, mas toda noite retornava e ele o combatia da mesma forma, né. Enfim, e quando de novo, né, no caso o inimigo aí, ele surgiu o encanto, né, sedutor do prazer, então enfadado com razão, entristecido, manteve seus propósitos com a ameaça do fogo e dos vermes, né, sustentando isso no alto como escudo, passou por tudo sem se dobrar. Então ele, enfim, usava o que tinha ali, digamos, de aparato ali para se defender disso. Então, seja por questões materiais, ali tentando afugentar a mulher ali, assim como também por questões espirituais através da oração, ele conseguiu vencer esse obstáculo, né? E diz, né, que toda essa experiência levou ali o mal a envergonhar-se, né? Em verdade, ele que pensara ser como Deus, né, enfim, que não mencionamos o nome, né, fez-se louco ante a resistência de um homem. Então imagine, se já foi, obviamente o próprio Deus detonou ele, tão humilhante quanto seria um homem, digamos simples, também fazer a mesma coisa com ele e esfregar na cara dele que ele não seria capaz que o mal não seria capaz de dobrá-lo, né? E ele que na sua presunção, né, o demônio desdenhava a carne e sangue, foi agora derrotado por um homem de carne e sangue, né? Verdadeiramente o Senhor trabalhava com esse homem. Ele que por nós tornou-se carne, deu o seu corpo a vitória sobre o demônio. Olha só, assim como todos que combatem seriamente podem dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só, então o próprio Deus estava, né, agindo ali, né, o próprio Cristo estava agindo ali em Santo Antão, né. Finalmente, né, quando o dragão ele não pôde conquistar Antão, né, nem por esses meios, digamos, carnais, né, mas enfim, ali, vamos dizer assim, viu que não teve jeito, né, de dobrá-lo ali pela questão, vamos dizer, ali enfim, de todas as necessidades básicas de um ser humano, como ele não conseguiu fazer isso, né, ele aparece, digamos, como um indivíduo ali jovem, mas porém com ali a pele totalmente queimada pelo sol, né, a pele totalmente destruída, castigada, né, um indivíduo feio, né, uma pessoa ali quase que como a sua aparência real, né, porém como um indivíduo, entre aspas, falsamente humilde, né. E como inclinando-se diante já não molestou com pensamentos, né, mas usando uma voz humana, né, esse mal lhe diz, né, diz a Antão no caso, há muitos enganei e venci, mas agora que te ataquei, a ti e a teus esforços, como fiz com tantos outros, mostrei-me demasiadamente fraco. E
O dragão continua conversando com Santo Antão ali nas suas fraquezas, né? Quem és tu que me falas assim? Perguntou-lhe Santo Antão, né? Apressou-se com replicar com a voz lastimosa, né? E se dirige o dragão, né, a Santo Antão. Sou o amante da fornicação, olha só. A minha missão é espreitar a juventude e seduzi-la. Chamam-me de espírito de fornicação. A quantos eu enganei, decididos que estavam a cuidar de seus sentidos. A quantas pessoas castas seduzi com minhas lisonjas. Eu sou aquele por cuja causa o profeta censura os decaídos. Foram enganados pelo espírito da fornicação. Olha só. Sim, fui eu que os levei à queda. Fui eu que tanto te molestei e tão humilde fui vencido por ti. Olha só. Antão deu, pois, graças ao Senhor, e armando-se de coragem contra esse ser, disse: És então inteiramente desprezível. És sombrio em tua alma e tão débil como um menino. Doravante já não me causas nenhuma preocupação, porque o Senhor está comigo e me auxilia. Verei a derrota de meus adversários. Ouvindo isso, aquele ser sombrio desapareceu imediatamente, inclinando-se a tais palavras e temendo acercar-se do homem. Olha só. E, enfim, assim no caso do Antão, né, ele conseguiu ali ter um certo controle sobre si mesmo, né, através de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé, ele conseguiu ter essa vamos dizer assim, essa estabilidade, né, conseguiu vencer esse mal, então, né. E vendo que a questão do deserto ali ainda era algo, olha só, ainda era algo, vamos dizer assim, aberto, vamos dizer assim, algo um tanto suscetível, né? E vira que vencer essa etapa, Santo Antão ele busca algo a mais, né? Ele se decide então mudar para os sepulcros, olha só, para regiões ali onde eram, vamos dizer assim, enterradas pessoas, enfim, onde indivíduos eram ali, onde corpos ali de cadáveres eram selados ali, né? No caso como cemitérios, né? Seria ali o sepulcro, no caso, né? A região de sepulcros que se achavam a certa distância ali das aldeias, né? Pediu inclusive ali para um dos conhecidos, né, que ele ajudava ali, que ele levasse pão a longos intervalos, quer dizer, de tempos em tempos levasse ali pão, algum alimento simples ali para que ele pudesse se alimentar e ter a subsistência dele enquanto ele jejuava e rezava, né? Lembrando que ele via esse chamado, ele não era, digamos, ele não fazia isso por, digamos, destaque, por querer se destacar, por ser melhor do que as outras pessoas, por querer ser, enfim, por soberba, nada disso, do contrário, ele via como se fosse um chamado, ele não buscava holofotes de nada, ele não buscava ser atenção de ninguém, muito pelo contrário, ele queria viver uma vida de austeridade, ele queria se desprender, digamos, da materialidade o máximo possível. E ele viu que àquela altura o chamado dele era esse, né? Então ele pede, no caso, que esse indivíduo, esse conhecido amigo dele, violasse, no caso, selasse, né, esse sepulcro para que ali dentro, no caso Antão, ficasse ali jejuando, né? Ali dentro sozinho o que ele fazia? Ele jejuava, ele rezava, ele meditava, né, quase todo o tempo. E isto era mais do que, digamos, o mal poderia suportar, né? Pois em verdade temia que agora fosse encher também o deserto com a vida ascética. Então isso começou a virar exemplo para as outras pessoas em volta, que começavam a, não obviamente ter um exemplo tão forte assim quanto o Antão, né? Mas a ter uma vida mais desprendida, uma vida não tão opulenta, né? E isso era uma afronta para o mal, né? Uma vez em que o cristianismo estava cada vez mais se difundindo na região. Já a região da Núbia já estava se cristianizando, então isso era algo que o mal não aceitava, né? O mal que obviamente era ligado ao paganismo, né? Isso não aceitava. E daí, de tanta raiva, digamos assim, de tanto ódio, né, quanto para contra ali Santo Antão, que uma noite, né, o mal, ele, vamos dizer assim, alastra aquele sepulcro ali com vários espíritos malignos, né, e começam a açoitar, né, literalmente essa atividade pétrea natural, ela é tão forte,
essa atividade aí, a gente não chama de sobrenatural, né? Essa atividade espiritual preternatural, né? Que ela é maléfica. Você tem dois tipos, né? Sobrenatural, que ela pode ser muitas vezes divina, né? Como o caso aí de aparições de santos, de transconsubstanciações de Deus, né? Na comunhão, entre outros, né? Ali a aparição de Nossa Senhora, né, em várias situações diferentes, são atividades que a gente consta como sobrenaturais, né? E tem, às vezes, no caso ali, questão das almas do purgatório e outras coisas, né, que, vamos dizer assim, avisam as pessoas, são atividades sobrenaturais. Você tem atividades preternaturais, que são as tentações, as provocações, as possessões, coisas ruins, né? E no caso de Santo Antão foi uma atividade preternatural que aconteceu com ele, né? Tão forte, tão empenho maligno que foi usado, que o mal literalmente açoitava o corpo de Santo Antão durante a noite, né? Deixando lançado no chão sem fala por tanta dor. Então ele era literalmente destroçado durante a noite, né? Ele ficava ensanguentado ali, açoitado ali, totalmente com o corpo completamente mortificado, né? E afirmava que a dor era tão forte, né, que os golpes não podiam ter sido infligidos por um indivíduo humano ali. A força era tão grande, né, para causar tamanho tormento, né? E pela providência de Deus, né, houve que algum tempo depois dessas provocações, né, dessas torturas, né, esse indivíduo, esse conhecido dele, né, chega ali nos dias seguintes ali trazendo-lhe pão, né? Quando abriu a porta, né, do sepulcro, ele viu atirado de Santo Antão no chão como se estivesse morto, né? Ele levantou e levou até a igreja ali de uma das aldeias próximas, né, e o depositou sobre o solo. Muitas das pessoas, inclusive parentes ali de Antão, né, e gente da aldeia, sentaram-se em volta ali dele como para velar um cadáver, né? Mas pela meia-noite ocorre que Santo Antão recobra o conhecimento e desperta novamente, né? Quando viu que todas as pessoas estavam dormindo e só esse amigo, né, esse conhecido, achava ali acordado, ele fez sinais para que ele se aproximasse, né, e pediu que o levantasse, né, e o levasse de novo para o sepulcro, né, sem despertar ninguém. E o homem, ali muito devoto de Cristo, né, um homem também cristão, né, fervoroso, o leva de volta, né, obviamente trancando ali o sepulcro como antes de novo fez, né, deixando ele novamente Santo Antão sozinho. E pelos golpes recebidos, né, Santo Antão estava demasiado fraco, né, para manter-se de pé. Então ele orava estendido ali no solo mesmo, ali deitado, ele ficava orando e meditando, né. Terminando a oração, ele sempre gritava ali: aqui estou eu, Antão, que não me acovardei, né, com teus golpes, né, falando pro dragão, e ainda que mais me des, nada me separará do amor de Cristo. Então olha a força que ele tinha, né? E começou inclusive a recitar, né? Se um exército se acampar contra mim, meu coração não temerá. Então ele sempre recitava esta frase, né? E tais eram os pensamentos e palavras desse eremita, né? Enfim, o inimigo ele se assombra, né, de que depois de todos os golpes ainda tivesse valor para voltar, né, ainda tivesse a disposição de voltar ao sepulcro e continuar confrontando ele, né? O próprio mal, né, ele chama ali os seus ditos os cães do inferno, né, que são aquelas criaturas ali que enfim, são usadas ali, digamos, para torturar as almas, né? Enfim, o próprio dragão diz a esses seres, né? Veem vocês que não podemos deter esse tipo nem com o espírito de fornicação, nem com os golpes. Ao contrário, chega até a desafiar-nos. Vamos proceder contra ele de outro modo. E a função de malfeitor não é difícil para o mal, né? Enfim. E, no caso, na mesma noite em que Antão estava ali jejuando, enfim, sofrendo ali, né? E meditando daquela forma, fizeram tal estrépito, né, que o lugar parecia sacudido por um terremoto, né? Era como se ali os demônios eles abrissem passagens pelas quatro paredes do recinto, né, invadindo impetuosamente através delas em forma de bestas ferozes e répteis. Então começou a surgir ali dentro daquele recinto crocodilos, escorpiões, enfim, escaravelhos,
aqueles escaravelhos, né, que pela cultura egípcia se alimentam, né, de carne humana, enfim, tarântulas, enfim, outros seres ali do deserto, né, outras criaturas podres, serpentes, nágeas, né, e outros seres ali, víboras, enfim, se movendo ali ao entorno, né, de Antão, ali, em torno do corpo dele, enfim, forçando ali a se desesperar, né, o desespero, a fim de torturar a alma dele, uma vez que eles não podiam, digamos, destruir a vontade dele, né, a fé deles, queriam torturar o corpo ao ponto do desespero, né. A gritaria armada ali simultaneamente por todas essas aparições era espantosa, né, e a ferocidade também, né, ali a dor era excruciante, né, serpentes ali que o picavam, né, enfim, o mordiam, né, que davam botes nele, escorpiões que o picavam, enfim, tarântulas ali que passavam diante dele, que o picavam ali, então era uma dor excruciante, era algo terrível, né, que passava na mente dele, essa tortura psicológica, digamos, essa tortura espiritual, como se tudo aquilo fosse realmente real, né, e realmente estava acontecendo de alguma forma, né. E então, atormentado e pungido por ele, sentia aumentar a dor em seu corpo, no entanto, permanecia sem medo e com o espírito vigilante, né. Ele gritava, ele sentia toda aquela dor verdadeiramente, né, por tudo que atormentava o seu corpo, mas a mente era a senhora da situação, né? A mente dele estava acima, a fé e a mente dele estavam acima das suas dores e das suas emoções. E como por Debique, né, ele dizia ali em desespero: se tivessem poder sobre mim, teria bastado que viesse um só de vocês. Mas o Senhor lhes tirou a força e por isso se esforçam em fazer-me perder o juízo com seu número. É sinal de fraqueza ter de imitar animais ferozes. Se é que podem, se é que receberam poder sobre mim, não se demorem, venham ao ataque. E se nada podem, para que se esforçar tanto sem nenhum fim? Porque a fé em Nosso Senhor é selo para nós e muro de salvação. Assim, depois de haver intentado muitas argúrias, né, essas víboras, esses seres rangeram-se, né, contra ele, porque eram eles próprios que estavam ficando loucos e não ele, né. E de novo, né, Cristo não se esqueceu de Antão na sua luta, mas veio ajudá-lo, né. Quando olhou para cima, né, viu que uma aura, né, se abriu, né, uma espécie de aura, vamos dizer assim, cintilante, né, uma aura diferente, né, ela baixou ali naquela região e dentro daquele recinto e espantou a todas essas víboras, né, que sumiram-se pelas paredes, né. E de repente ele cessou toda a dor no corpo e basicamente todo o edifício estava restaurado como antes, assim como o corpo de Antão, né, que estava ali até um pouco melhor, né, mas sem escoriações, sem nenhum ferimento, nenhuma causa de algum ser ou qualquer coisa parecida. Notando que essa ajuda chegara, né, Antão respirou livremente, né, sentiu-se aliviado, né, e perguntou, né, a essa aura: onde estavas tu? Por que não aparecestes no começo para deter minhas dores, né? E essa voz, né, divina, né, essa voz de Cristo, ele falou: então, Antão, eu estava aqui, mas esperava ver-te enquanto agias, né? E agora, porque aguentaste sem te renderes, serei sempre teu auxílio e te tornarei famoso em toda parte, né? E ouvindo isso, né, Antão levantou-se e orou. Ficou tão fortalecido que sentiu seu corpo mais vigoroso do que antes, né? Tinha por aquele tempo uns 35 anos de idade. Então, olha só. O trabalho de Antão, basicamente, o que ocorre? Após essas tentações, né, todo esse arguro pelo qual ele passa, né, ele assim, começa a migrar para outras regiões, né, justamente buscando levar esse exemplo às pessoas, né, de que a austeridade, a meditação, a oração, a dedicação, né, aos ensinamentos de Cristo, Cristo ele está sempre nos observando, está sempre ali junto de nós. Então, à medida em que nós nos aproximamos dele, mais nós conseguimos ouvir essa voz, né, de Cristo em nossas vidas, nos direcionando ao caminho certo, né. Cerca de 311, né, o próprio Antão, né, ele viajou até Alexandria, né, para ajudar os cristãos perseguidos por Maximino Daia, né. Regressando ali, ele ficou um certo tempo nessa região, né,
justamente ali ajudando essas pessoas, né, no período ali do dito dominato, né, que nós ainda vamos falar a respeito, né, dessa linhagem de imperadores, né, que foram ali, em certa parte, também perseguidores ali dos cristãos um período, né, pela questão dos infortúnios que haviam acontecido em Roma, né. E então ele se torna ali um grande protetor dessas pessoas, né, um indivíduo que ele, através ali dos ensinamentos, né, através da fé, ele convertia muitos romanos, inclusive, né, ele apaziguava essas situações, ele era um agente mediador na região, então ajudava muitas pessoas, né. E fazendo esse trabalho, né, essa militância de fé, essa militância cristã, ele começa a arraigar muitas pessoas. Então, esse cristianismo, vamos dizer assim, de aparência copta, egípcio, né, que viria a ser aí essa mistura, vamos dizer assim, de vida monástica, né, com vida austera, pregações, romarias, né, isso vai ser muito difundido depois nessa região, né. Então Santo Antão, ele é, vamos dizer assim, um santo muito conhecido nessa região, né. Tem uma vamos dizer assim, uma preponderância muito forte, né? A vida dele, ali, o exemplo dele é muito forte, tanto que outros santos futuramente vão seguir o mesmo caminho que ele, né? Tendo uma vida austera, isso vai ser até uma espécie de embasamento para que futuramente a vida monástica, por exemplo, algumas ordens monásticas, elas tenham uma vida mais austera, uma vida de reclusão. Muitos se baseiam inclusive em Santo Antão, então ele tem uma, vamos dizer assim, o exemplo dele é muito bem seguido, né? Enfim, ali tem esse segmento, né? E ele regressa ali em cerca de 355 para impugnar uma outra doutrina aí, né? Para combater uma doutrina que nós falaremos aí futuramente, né? Foi considerado um santo já em vida, né? Um indivíduo que ele já nessa tenra idade ali, em sua velhice, já era considerado quase que um santo em vida por ser capaz de realizar milagres, né? Que basicamente as pessoas de estarem conversando com ele, de terem ali o contato com ele, de se confessarem com ele, de muitas vezes ali relatarem seus problemas a ele, bastava uma bênção dele e essas pessoas, vamos dizer assim, se curavam, né? Enfim, tinha esse toque divino, né? Esse toque aí atribuído pelo próprio Cristo, né? E os religiosos, que tornando-se monges, né, muito futuramente, nas ordens monásticas que surgiriam, se adaptaram ao modo de vida solitário de Santo Antão, chamaram-se eremitas, né, ou anacoretas, né, opondo-se aos cenobitas, que escolheram viver em comunidades monásticas. Então, quando você pega, no caso, os monges, né, como nós vamos conhecer aí futuramente, né, nós ainda vamos falar muito a respeito dos monges, eles têm uma vida cenobita, que é o que? Você viver dentro de um monastério, local recluso, já preparado para isso. E as pessoas, normalmente, vivem em torno do monastério. A gente vai ver com comunidades, né, já aí a gente vai entrar dentro do mundo cristão futuramente, né, da era cristã, nós vamos ver que as pessoas, elas vivem em torno de mosteiros, né. Então, as pessoas recorrem aos mosteiros para ali ter aconselhamentos, alimentação, enfim, cuidados médicos e outras coisas dentro dos mosteiros, né? Então a gente chama esses monges de cenobitas, né? E no caso ao contrário dos cenobitas, os monges normalmente africanos, ali do norte da África principalmente, né? Os coptas, alguns monges ali da região da Judeia, né? Ali da Palestina, e monges ali da região, por exemplo, da Antioquia, da Turquia, eles eram mais eremitas. Então eram monges que eles viviam em regiões abertas, né? Eles viviam ali basicamente dentro de cavernas, viviam em tendas, enfim, locais ali quase que inóspitos. Então, para ter essa vida, as pessoas normalmente eles rumavam para aldeias ao entorno ali desses locais para ajudar as pessoas. Então eles tinham essa vida, né? Justamente se espelhando em Santo Antão, né? Tanto que quase 800 anos depois, né, em cerca de 1095, vai ser fundada uma ordem ao qual foi atribuído o seu nome, né, que são os Antonianos, né? Os discípulos aí do monge Antão formaram um aglomerado populacional que ainda hoje se chama Antões. Ainda hoje existe essa ordem aí dos Antões, né?
que é um pouco mais diferente, né, do que aquele período, mas que ainda existe. E Santo Antão, ele teve uma vida tão regrada, né, uma vida tão certa nesse sentido, a qual ele acaba morrendo ali com 105 anos de idade. Ele consegue viver mais de um século, né? Então ele se torna ali verdadeiramente um marco, né? Um exemplo para outros santos, né? Para o pessoal ver como que foi a vida, né, desse santo, né, que foi completamente diferente do que muitos aí às vezes imaginam, que um eremita é um indivíduo que ele simplesmente vai para o deserto por fanatismos, por, sei lá, querer ser melhor do que as outras pessoas, né? Muito do contrário, né? Isso é um chamado, uma questão de austeridade, é um exemplo muito, vamos dizer assim, específico, né? Ainda hoje existem pessoas que têm um tipo de vida parecida, né? Só que, por exemplo, essas pessoas hoje em dia elas buscam ter o mínimo possível de vida, por exemplo, mínimo possível de regalias, né? A pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa lá nos Estados Unidos mora num grande centro urbano, porém ele é um cristão, né? Mas ele não quer viver mais aquele materialismo todo, né? Ele quer ajudar as pessoas, mas ele não quer viver aquele materialismo todo. Então o que a pessoa faz? Ela se muda para uma região bem longínqua. Eu vou lá para o estado de Washington, por exemplo, que é lá no oeste dos Estados Unidos, quase na divisa com o Canadá, uma região com poucas cidades, enfim, cercada de natureza, uma região austera do contato materialista. Então o que acontece? Essas pessoas elas têm uma vida mais humilde. Normalmente a pessoa vai até uma cidade próxima, também ali ajuda, né, a comunidade ali da forma como pode, e tem às vezes uma casa simples, uma vida mais simples. Então isso já é uma espécie de vida mais austera. Você já está buscando, né? Se a pessoa é uma pessoa cristã, vive ali da oração, né? Uma pessoa que, digamos, ela tem uma vida mais simples, então ela já está vivendo uma vida austera. Isso é um exemplo, né? E outras pessoas também fazem esse sentido, né? Também aquelas pessoas que viajam, né? Digamos, em missões aí de auxílio, né? Aquelas pessoas que estão aí em missões da igreja, digamos, para ajudar países onde as pessoas são países que necessitam de ajuda, né, como o Haiti, por exemplo, países africanos, lá países do extremo leste da Ásia que vivem lá com grandes problemas, né, sociais, como Timor-Leste, Filipinas, né, onde existe pobreza, né, onde as pessoas vão lá e ajudam, né, de forma humanitária essas pessoas, né, seja com ajuda humanitária, ajuda médica, outras ajudas possíveis, né, representando aí a Santa Igreja, né, como voluntários, né. Então você também está vivendo uma vida austera, você está seguindo o exemplo aí de Santo Antão, para você ver como que esse santo ele deu um grande exemplo às pessoas, né, alguém que deve ser sempre lembrado, né. Mas o nosso episódio foi justamente específico, né, a respeito desse santo, né, e o exemplo que ele vai dar aí para a igreja aí, né, para o mundo cristão, né. E futuramente nós continuaremos falando sobre esse segmento, né, sobre aí o dominato, que nós vamos entrar a respeito desse assunto, né, que vai ser aí uma dinastia que ela vai ter o seu período extremamente agressivo, mas que também vai ser a dinastia da qual aí, digamos, brotará aí nos seus descendentes aí talvez o imperador mais emblemático aí de Roma, né, que vai ser o responsável aí justamente pela guinada, né, pela volta em relação ao cristianismo se tornar aí a religião oficial de Roma, né, e se tornar justamente aí a Igreja Católica se tornar aí publicamente, né, no caso a Igreja Oficial de Roma, né. Vamos falar a respeito do dominato e vamos falar aí futuramente a respeito também de uma das heresias, vamos dizer assim, que mais vamos dizer assim, assolou a igreja no período, né? Heresia essa que ela foi muito presente na porção ocidental de Roma, né? E precisou ser combatida por vários dos doutores da igreja, como por exemplo Santo Atanásio, como por exemplo ali o próprio São Nicolau, né? Como nós já mencionamos aqui, e o próprio Santo Antão, né? Que vem a ser aí o arianismo, né? Nós vamos falar a respeito aí tanto do dominato quanto do arianismo nos nossos próximos episódios. Então, desde já, deixem um joinha no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.